1 de Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 41 e eu vou ler na nova versão internacional, está bem? E eu quero dar um título, mas não é um título da mensagem. É que nós possamos carregar estas 3 palavrinhas, simples, nada de novo, mas para este ano de 2021, para que nós possamos transportar daqui de 2020 para 2021, que é nada nos faltará. Diga lá ao irmão ao lado, nada nos faltará. 1 de Reis, capítulo 18, verso 41, diz assim a palavra do Senhor. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer, beber, mas Elias subiu até ao alto de Carmelo, dobrou-se até ao chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e deixe antes que a chuva o impeça. E enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. E é até aqui a palavra do Senhor. Espírito Santo, guia-nos, Senhor. Apresente com temor perante a tua igreja, este povo, Senhor, e te peço que tu me guies, Senhor, no abrir da minha boca, que seja o teu coração, seja as tuas palavras, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu tomo nota, faço um calendário e tomo nota sempre o que vou pregando cada sexta e cada domingo. Só para ter a noção, não é para não pregar as mesmas coisas, porque há coisas que nós devemos e vamos o fazer sempre repetir e repetir e repetir, para que se tornem bem reais e logo no nosso coração, que nós fazemos de forma até sem pensar, não é? Que façam parte da nossa vida. Mas para ter uma noção do que é que vamos falando. E no último domingo de 2019, nós falámos sobre gratidão. Não é? A 1 de Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E falámos 3 níveis de gratidão. Eu vou só repetir, mas para ser rápido, está bem? O primeiro nível é quando agradecemos a Deus por aquilo que Ele já fez. Por exemplo, aquilo que eu acabei de fazer, não é? Agradecendo a Deus, agradecendo a vocês, foi alguma coisa que eu já vi, eu já tenho, eu já vivi, eu já recebi. Devemos ter este coração grato, mas de facto é um nível mais baixo de gratidão. Falámos que o segundo nível de gratidão, ou intermédio, é quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele irá fazer. Não é? Tem a ver com a nossa fé, tem a ver com nós cremos nas promessas de Deus e cremos que Ele vai lá estar lá no futuro, Ele vai lá estar lá em 2021 e vamos dar graça a Deus por aquilo que Ele irá fazer. E o terceiro nível que chamamos avançado foi quando nós agradecemos a Deus no meio do deserto, não é? Porque é fácil agradecer a Deus quando já recebi, é fácil agradecer a Deus quando sei que vem a caminho, mas é para maduros e crescidos espiritualmente agradecer a Deus quando não sei o que vai acontecer, mas sei que alguma coisa vai acontecer, que Deus está connosco. E terminamos com este versículo, Colossenses 4:2, na Bíblia para todos: mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Eu vou repetir: mantenham-se firmes na oração e não se cansem
de dar graça a Deus. Esta passagem que nós acabamos de ler, Elias vem de uma grande vitória. Elias estava a viver um tempo, e toda aquela terra, todo aquele lugar, um tempo de seca, já vem de há 3 anos. Um tempo em que o rei Acabe, a mulher dele, Jezabel, eles tinham, ou pensavam que tinham, matado todos os profetas de Deus. Eu digo que pensavam porque o rei Acabe tinha lá um mordomo que tinha conservado 100 em vida, escondidos, alimentavam-os. Então andavam à procura de Elias para o matar também. Então esta era a situação: seca, perseguição, fome, etc. Versículo 1 do capítulo 18. Deus manda uma mensagem a Elias, fala com Elias e diz para ele se apresentar a Acabe. Então ele vai e apresenta-se a Acabe, e é quando ele desafia Acabe e os profetas de Balaal, não é, a irem todos lá para o monte, não é, os profetas de um lado, Elias do outro, e fazerem lá, os profetas clamem lá ao vosso Deus, e Elias clamava ao Deus, o Senhor dos exércitos, e ver quem que era o Deus verdadeiro. E de facto esse dia aconteceu. Deus, o Deus de Balaal não respondeu, claro. O Deus de Israel respondeu a Elias, e aqueles 400 profetas foram levados para um lugar e foram todos mortos, foram todos destruídos, e Elias tem uma grande vitória. Agora, neste tempo de seca, Elias, ele diz assim: eu já ouço o barulho de chuva pesada. Ou seja, há alguma coisa que ele acreditava, há alguma coisa que dentro dele ele dizia assim: eu já ouço. Tanto que ele manda lá o servo ir, olha, vai lá ver ao mar, e ele vai lá ver, não vejo nada, mas eu já ouço, ou seja, está próximo, vem a caminho, há alguma coisa que Elias tem dentro do seu coração. E porquê? Porque se nós lermos o versículo 1 de 1 de Reis, capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor: depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor vem a Elias e diz assim: vá apressadamente a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. Há uma promessa de Deus para aquele lugar. Elias ouve a voz de Deus, Elias ouve as instruções de Deus. Continua tempo de seca, mas ele, depois dessa grande vitória, disse: eu já ouço. É alguma coisa que ele ouve e crê no seu coração, e crê lá dentro que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Deus também nos faz promessas. Deus também nos fez promessas. Filipenses 4:19, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, ele está a dizer assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E aquela igreja, aquela promessa não foi feita só à igreja de Filipos, é feita a todos aqueles que sustentam a casa de Deus. Porque Paulo estava a dizer assim: porque vocês me sustentaram, porque vocês ofertaram para o meu ministério. Olha, eu creio nisto, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir as vossas necessidades, porque vocês são fiéis com os seus dízimos, são fiéis com as suas ofertas, são fiéis à casa de Deus, servindo a casa de Deus. Deus, que é o cabeça da igreja, o cabeça desta casa, Ele vai suprir as vossas necessidades, Ele vai suprir as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso provedor. Ele disse: olha, o Senhor, disse Davi, não é? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele diz assim: olha, Ele prometeu lá em Hebreus: eu nunca vos deixarei, eu nunca nos abandonarei. São promessas que nós lemos, são promessas que nós ouvimos, e assim como Elias, devemos guardar essas promessas no nosso coração e levar para nós, para 2021, nada nos faltará, nada de que aquilo que viermos a precisar,
daquilo que necessariamente nós vamos necessitar, que podemos nem saber o quê, mas o Senhor, Ele estará connosco e não nos vai deixar faltar nada, independentemente de como foi o ano de 2020, independentemente da pandemia, independentemente da quarentena, independentemente dos desafios, independentemente das limitações, independentemente de como será o ano de 2021, pelo menos quando ouvimos hoje, não é? Os prognósticos, eles são negativos, as expectativas, elas estão em baixa, a crise, ela está anunciada, mas independentemente de tudo isso, Deus continua a ser o nosso Pai, Ele continua a ser o nosso pastor, Ele continua a ser o nosso provedor, Ele continua a ser aquele que está conosco em todo o tempo. Então o 2020 pode terminar, o 21 pode iniciar, há uma verdade absoluta: Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está conosco, Ele é o nosso pastor, e porque Ele está conosco, nada nos faltará. Podemos dizer isso bem alto, e assim: nada nos faltará. Elias creu nessa promessa, a chuva, ela está a caminho, tanto que ele disse: eu já a ouço. Eu não sei se ele imaginou, não sei se ele já conseguiu ouvir mesmo dentro dele: eu já ouço a chuva. Então ele envia o servo, ele disse: olha, vai lá ver o que é que está a acontecer. E ele vai, vê, volta, nada está a acontecer. E ele disse: vai lá outra vez. E ele vai, volta, nada. Ou seja, ele não vê nada. E sabes uma coisa? O mesmo acontece connosco. Nós vimos a casa de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos as promessas de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, fé é desperta no nosso coração, expectativa é desperta no nosso coração, esperança é desperta no nosso coração. Então nós saímos da casa de Deus naturalmente com fé, com expectativa. Nós podemos sair daqui e dizer: não, o 2021 vai ser isto, aquilo, aquilo outro, mas não é apenas só conversa da nossa mente. Não, nós queremos que Deus está connosco. Nós não ignoramos as circunstâncias à nossa volta, nós não ignoramos os problemas, nós não ignoramos a crise, nós não dizemos que ela não existe. O que dizemos é que o Senhor que está connosco, Ele vai continuar connosco e vai suprir cada necessidade, e declaramos que nada nos faltará. Mas por vezes depois voltamos para a nossa vida cotidiana. Quando saímos daqui, voltamos para o nosso dia-a-dia. E quando olhamos para o nosso dia-a-dia, é como aquele servo que vai e ouviu o homem de Deus dizer assim: olha, eu já ouço a chuva. E ele: aleluia, eu já ouço a chuva, nada me faltará. Mas quando ele vai para a sua vida cotidiana, ele olha ao mar, diga ao irmão ao lado: nada de chuva. Nada de chuva, seca. Ou seja, depois ele vai, e quando nós vamos para a nossa vida cotidiana, aquilo que vimos, aquilo que presenciamos, aquilo que experimentamos é diferente daquilo que ouvimos. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Que quando nós ouvimos as promessas de Deus, nós criamos expectativa no nosso coração, mas depois nós vamos para o nosso dia-a-dia, vida cotidiana, e não vemos nada daquilo que nós ouvimos e decidimos acreditar. E às vezes podemos ter a atitude como o Tomé. O Tomé, em João capítulo 20, diz que Jesus morreu, ressuscitou, e depois de ressuscitar, Jesus ainda andou aqui por esta terra. E ele apareceu aos discípulos. Mas no dia que apareceu aos discípulos, não estava lá o Tomé. O Tomé tinha ido ao outro lado. Ele tinha faltado ao culto. Pronto, foi alguma coisa que aconteceu. Ele não estava lá. E os discípulos, quando voltaram a encontrar-se com Tomé, se calhar no outro domingo a seguir, ou durante a semana, eles estavam excitados neste sentido: Tomé, nós vimos o Senhor. Aquilo que ele nos falou, que morria, ao terceiro dia ressuscitava, aconteceu mesmo. Jesus está vivo. E transmitiram-lhe a mensagem. E Tomé olhou para eles, disse assim: eu não creio. Olha aqui no versículo 25, João 20, 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos:
vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos, não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ou seja, não pode ser, isso é impossível. Eu vi o homem morreu, eu vi os pregos lá nas mãos, eu vi os pregos lá nos pés, não, isso é impossível. Ou seja, eu só creio se eu conseguir ver. Se eu ver, então eu vou crer. Até lá, eu não creio. Mais tarde, não é? 8 dias depois, verso 26, estavam outra vez os seus discípulos dentro. Estavam todos reunidos outra vez numa casa e com ele estava o Sr. Tomé. Então Jesus entrou e Jesus nem precisava das portas abertas. As portas podiam estar fechadas. Que ele entrava, apresentou-se no meio dele e disse, paz seja convosco. E disse a Tomé, voltou-se para Tomé e disse, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega à tua mão, mete no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus não estava lá presencialmente para ouvir a conversa dos discípulos e o Tomé, mas ele sabe o que nós conversamos, ele sabe o que está no nosso coração, ele é onipresente. Então, Tomé, versículo 28, Tomé respondeu, Senhor meu, Deus meu, né? E Tomé, tipo aquela atitude de louvor, de adoração, de rendição, oh Senhor, eu sempre acreditei em Ti. E versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, que nós sejamos o tipo de crente, a classe de cristãos que vê porque crê e não crê porque vê. Que nós possamos ser o tipo de cristãos que possamos entrar em 2021 crendo nas promessas de Deus, como Elias, e porque nós cremos, independentemente dos prognósticos que são uma realidade, independentemente das circunstâncias, nós possamos ver cumpridas as promessas de Deus também na nossa vida, como temos visto durante este ano de 2020. Ou seja, que sejamos este tipo de crente que crê, que possamos levar esta fé de 2020 para 2021, que possamos carregar esta fé, possamos carregar esta confiança, possamos carregar esta confiança o quê? Que Deus está connosco. Eu não estou a dizer para uma fé que vai tudo acontecer como eu quero ou como tu queres, não, provavelmente não, mas há uma verdade, é esta fé que crê que Deus está connosco, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele suprirá, Ele cuidará, porque Ele é o nosso papá que está connosco, e precisamos carregar essa fé e entrar em 2021 carregando essa fé, independentemente daquilo que nós vemos, porque se nós entrarmos, e quando digo entrarmos, carregarmos essa fé, crer, mesmo sem ver, mais cedo ou mais tarde, nós veremos cumpridas essas promessas na nossa vida. Que não sejamos como o Tomé. O Tomé, ao contrário, ele quer ver primeiro para crer depois. Não. Que nós precisamos fazer o oposto. Crer, caminhar crendo, que nem o Elias. O Elias disse, eu já ouço. Não havia, eu já ouço, não havia chuva, eu já ouço. Ela é como que alguém diga assim, já vem a caminho, eu já sinto, ela já está a acontecer. Ele não é maluco, ele apenas carrega uma promessa, crê nela e mais tarde, aquilo que era pequenino se tornou uma chuva monstruosa no sentido forte, porque foi o poder de Deus a operar naquele lugar. Deus é fiel, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não cumpriria. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então a minha mensagem hoje é esta, irmãos. O que fazer durante este tempo em que nós ouvimos a palavra de Deus e decidimos crer nela, mas depois há aqui um espaço de tempo em que nós não estamos a ver aquilo que ouvimos, nem estamos a presenciar aquilo que nós queremos. Ou seja, nós temos que aprender a viver esse tempo. Nós temos que aprender a viver nesta caminhada em que nós caminhamos
crendo numa promessa que ouvimos, numa promessa que lemos, caminhamos crendo numa palavra que ouvimos, mas não estamos a vivenciá-la, não estamos a testemunhá-la presencialmente na altura, mas vamos carregá-la. Então o que fazer nesse espaço de tempo? 3 conselhos que eu vejo aqui nesta história. Primeiro conselho, ora. Diga ao irmão ao lado, ora. Mas ora ao nível da promessa e não ao nível da necessidade. 1 de Reis 18:42. Então Acabe foi comer e beber como Elias lhe mandou. Agora diz assim, Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até ao chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele foi orar. Agora, claro que, e depois no versículo 43 diz, olha, vá, é quando ele envia o servo. Mas a Bíblia não nos diz que ele orou pela chuva, mas fica claro que ele orou pela chuva. Porquê? Porque ele estava a mandar o servo. Vai lá ver. Ele ficava a orar, vai lá ver. Ele ia, olhava ao mar, não vejo sinais algum, ele voltava, Elias continuava a orar, vai lá ver. Ou seja, fica claro o quê? Que Elias orou pela chuva. Oh, irmãos, nós devemos orar, não de acordo com a necessidade, mas de acordo com a promessa. Por outras palavras, nós devemos orar a palavra de Deus e não o problema. Devemos orar a promessa de Deus e não o problema. Às vezes, o que é que acontece? Que nós começamos a orar de acordo com a necessidade, de acordo com o problema, de acordo com a escassez. E o que eu aprendo com Elias é orar de acordo com a promessa de Deus. Há uma promessa de chuva, então ele ora pela chuva, ele crê na chuva, ele declara a chuva, ele orou pela chuva, ele não orou pela seca, ele orou pela chuva, ele não orou a nível da sua circunstância. E é isso que nós devemos nos lembrar a nós mesmos, não é alguma coisa nova, mas nos lembrar que nós fomos chamados para orar a palavra de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus diz de nós. Vamos orar de acordo com a palavra de Deus. Não podemos reduzir o 2021 ao nível das experiências de 2020. Não, nós temos que aumentar a nossa experiência de 2020, não é? E não vamos reduzir a nossa fé. Nós não podemos dizer assim, nós experimentámos isto, ou alguém diz, olha, nós tivemos este problema, aqueles, então vamos reduzir a nossa oração, vamos trazê-la cá para baixo, vamos reduzir a nossa fé. Não, a nossa fé deve estar no lugar onde deve sempre estar, que é na promessa de Deus, é naquilo que a palavra de Deus diz, não é também na nossa cabeça, eu vou ser isto, vou ser aquilo, não. Ele orou por chuva, porquê? Porque Deus disse assim, vai chover, e Deus também diz, eu estou contigo, então nós vamos orar isso, querer, obrigado Senhor, porque tu estás comigo. Ele diz que supra as nossas necessidades, até eu vou orar isso, porquê? Não é por causa do tempo de dificuldade que eu vou deixar de orar, que Deus supre. Porquê? Porque é promessa dele para a nossa vida. Não é invenção da minha cabeça, não é invenção da tua cabeça, é promessa de Deus. Então, se é promessa de Deus, não reduzas a tua oração ao nível da necessidade, mas aumenta a tua fé ao nível da promessa de Deus. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Jesus nunca disse a ninguém, a tua necessidade te curou. E Jesus nunca disse a ninguém, a tua necessidade te salvou. Pelo contrário, o que é que ele diz? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. E a minha pergunta é, como é que tu estás a orar? Estás a orar de acordo com as realidades ou com as necessidades? Ou estás a orar de acordo com a palavra de Deus? Estás a orar de acordo com o problema? Ou estás a orar de acordo com a promessa de Deus? A promessa de Deus. Irmãos, nós quando oramos e continuamos a orar pela cidade da Figueira da Foz, nós não devemos orar de acordo com aquilo que estamos a viver. Não, Jesus disse assim, todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, está aqui, e diz que já é nosso, este lugar é nosso, vamos proclamar isso, continuar a orar e continuar a declarar isso. Porquê? Porque é a nossa experiência que vai ter que aumentar até ao nível da promessa de Deus. Porque Deus não está a brincar conosco. Deus não estava a brincar com Elias. Deus não brinca conosco. Ele é um homem sério. Na verdade, nunca vemos na palavra de Deus, nós às vezes fazemos-lo, mas nunca vemos na palavra de Deus. Jesus nunca brincou com as palavras. Ele sempre usou as suas palavras de acordo com aquilo que o Pai disse. Sempre, sempre.
sempre. Então, vamos orar a palavra. Orar a palavra. Diga ao irmão ao lado, orar a palavra. Orar a palavra. Quando existe uma distância entre aquilo que eu ouço e aquilo que eu creio, e daquilo que eu estou a viver ou que é a realidade, primeiro, ora. Ora de acordo com a promessa e não de acordo com a necessidade. Segundo conselho, persiste com paciência. Persiste com paciência. Irmãos, nenhum de nós gosta da palavra paciência. Concordam comigo ou não? Porquê? Porque queremos tudo agora. Você já reparou que nós vivemos num tempo que é tudo agora? Se a gente carrega lá no botão do telemóvel e aquilo não entra logo lá no site, ou não faz logo uma coisa no milésimo de segundo, a gente já diz que isto não anda. Às vezes ele só quer mais um segundo. Mas a gente já diz que não presta. Porquê? Porque já saiu o outro, que a gente pisca o olho e ele já lá está. Então a gente quer tudo agora, não é? Deus prometeu, queremos agora, queremos receber agora, queremos a mudança agora, queremos a porta aberta agora, queremos a promoção hoje, agora, já. Mas a fé, diga ao irmão ao lado, requer paciência. Versículo 43. Vai e olhe na direção do mar, e disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada. E disse ele 7 vezes, e Elias o mandou, volte lá a ver. Elias orou e continuava a orar e disse, vai lá ver. E ele foi. Então o servo vai, olha, volta, nada. O servo vai, olha, volta, nada. E o servo vai, olha para o mar, volta e diz ao Elias, nada. Quantos de nós, à terceira vez, já não íamos lá? Quantos de nós, à terceira vez, já dizem, pronto, é porque não é a vontade do Senhor, Elias, levanta-se, não é, pronto, se não é a vontade do Senhor, vamos lá embora para outro caminho. Mas como é que não é a vontade do Senhor se Deus disse que ia chover? Como é que não é a vontade do Senhor que se há promessas que a Bíblia diz que é o seu sim e o seu amém? É para nós. Então o que é que eu aprendo? Que nós devemos que persistir. Persistir. O que é que Elias fez? Orou e continuou a orar. E o servo foi e voltou, e foi e voltou, e foi e voltou. Nós não podemos ser aquela geração que quer tudo para ontem. Nós temos que ser aquela geração que não se cansa, não se fatiga, mas continua crendo, continua orando, continua a dizer, não, Deus é fiel, seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. E ele persiste, e ele não desista. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Oh, não desfaleça. Não desfaleça. Às vezes sim, às vezes a pessoa está cansada. Talvez tu possas estar cansado, talvez tu possas ter este desejo de tirar a toalha ao chão. Talvez tu possas dizer assim, não, mas eu não vejo a resposta. O meu filho não mudou, as circunstâncias não mudaram, a promoção não veio, a necessidade não foi suprida. E talvez tenhas este desespero ou esta atitude de querer desistir. Mas eis que eu estou aqui nesta manhã para dizer assim, não desistas. Andamos por fé e não por vistas, andamos pela fé e não por vistas. Espera fielmente na promessa de Deus, porque nós precisamos de compreender que foi assim que os heróis da fé viveram. Este tempo, esta distância entre o que Deus diz, promete e nós decidimos crer e até o cumprimento dessa promessa. Os nossos antepassados, como é que viveram? Aqui viveram com uma atitude de persistência. Hebreus capítulo 6, verso 12, diz assim a palavra do Senhor, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha o outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, multiplicando-te, multiplicarei. Olha o versículo 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vamos ler este versículo 15. Olha, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Como é que ele alcançou a promessa? Ninguém gosta de ouvir isto, não, mas é o que está ali escrito. Diga, esperando com paciência. Como é que Abraão alcançou a promessa?
esperando com paciência. E Abraão é uma lição para nós também, que quando nós somos impacientes e queremos fazer as coisas à nossa maneira, nós não atingimos o alvo, nós falhamos o alvo. Foi o que lhe aconteceu quando ele decidiu não esperar, ou foi impaciente, como muitos de nós somos, e muitas vezes, e ele decidiu o quê? Fazer um filho a Agar, até aconselhado pela Sara, talvez, pronto, isto é difícil, vamos cá descer. Ou seja, vamos cá descer a nossa oração para o nível da nossa necessidade. Não. Deus lhe apareceu e disse, não, Abraão, não é isso que eu tenho para ti. Não é isso que eu tenho para ti. Não, mas a minha mulher é estéril. Não, mas eu já sou um homem avançado de idade. Não é isso. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus. Oh, nós como homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, há uma promessa sobre a nossa vida. Há uma promessa sobre a nossa vida. Então vamos crer nela. E Abraão creu e permaneceu esperando pacientemente. E aos 100 anos de idade nasce Isaque, o filho da promessa. E Deus pode fazer nascer Isaques também na nossa vida. Não estou a falar filhos fisicamente falando, mas a promessa de Deus. E a minha pergunta é, vamos deixar que a espera nos desespere ou que produza paciência? Vamos deixar que a espera nos desanime ou que nos molde o nosso caráter? Vamos deixar que a espera nos leve a desistir ou desperte em nós novos níveis de resiliência em cada um de nós? Nós precisamos continuar resilientes, precisamos continuar persistentes, crendo se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Há que persistir com paciência. Oh, irmãos, quando aquilo que nós ouvimos que é promessa e queremos, e há uma distância daquilo que nós vivemos, o primeiro conselho é devemos orar ao nível da promessa. Segundo conselho, devemos persistir com paciência. E por último, terceiro e último conselho, não podemos menosprezar os pequenos sinais. Diga ao irmão ao lado, não menosprezes os pequenos sinais. Por outras palavras, celebra os pequenos sinais. Oh, irmãos, não é por acaso que quando eu estou a dar graça a Deus, quando eu estou a honrar estas pessoas, eu estou a dizer assim, irmãos, nós temos um alvo mais a longo prazo, não é? Que Deus vai continuar a trazer pessoas a encher esta sala 1, 2, 3 vezes por domingo, vamos para outro auditório maior, mas nós não vamos viver apenas obcecados a olhar lá para o fundo, não, nós temos pequenos metas. Você já viu este ano o que aconteceu? Já viu a vitória que nós tivemos? Ai, não é a graça de Deus, é o poder de Deus, não é? E conseguimos comprar câmaras, e conseguimos, sei lá, arranjar as coisas, e conseguimos agora comprar cadeiras que vão chegar só para o ano. É só para o ano, irmão, mas é logo em janeiro, não é? E porquê? Porque é Deus, é a graça de Deus. Então vamos celebrar essa vitória, vamos agradecer essa vitória. É a mão de Deus, é a graça de Deus, é a favor de Deus, é a promessa de Deus sobre a nossa vida. Deus está sobre as nossas vidas. Então quando olhamos para o futuro, nós celebramos estas vitórias pequenas, ou podem parecer pequenas comparado ao alvo que nós temos lá à frente, mas nos ajudam a caminhar em frente. Se nós lemos o versículo 44 de 1 de Reis 18, na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Oh, ele disse, olha, não vem nada, à 7ª vez, eu vejo ali uma nuvem, ela é tão pequena, e Elias disse, uau, é a promessa de Deus, ela vem a caminho, Deus prometeu, Ele é fiel, Ele agarrou-se a essa coisinha pequena, não é uma coisa grande, não era uma glória, uma nuvem gloriosa, não era alguma coisa majestosa, era alguma coisa pequenina, mas Elias se agarrou e ele não. E sabe porquê? Nós como homens e mulheres de fé, nós não precisamos de grandes sinais, basta um bocadinho, basta uma coisinha. Às vezes a pessoa está à espera de 10, mas já recebeu um. Obrigado, Senhor, porque este um foi a tua graça, foi a tua misericórdia, e é o combustível que eu preciso para continuar a caminhar crente. Com os outros 9 tu vais trazer também, porque tu é que és o Senhor. É um pequeno combustível, basta um pequeno sinal. Oh, irmãos, enquanto isso, versículo 45, nuvens escuras apareceram no céu e começou um vento, não é? Aqui até diz um ventar, a chover forte, chuva forte. Oh, grandes bênçãos muitas vezes surgem com pequenos começos, irmãos. Começos
bem tímido, até começos até insignificantes, não desprezemos os pequenos sinais. Diga ao irmão ao lado, não despreze os pequenos sinais. Não despreze os pequenos sinais, porque como pessoas de fé, nós não precisamos de grandes sinais, mas basta um pequeno sinal, uma palavra. Um domingo, o pastor disse aquela palavra, o Paulo, o Patinho, a irmã Júlia, disse aquela palavra, ou alguém aí, quando nós conversamos, disse alguma coisa, diz, não, isto é Deus, e nós agarramos essa palavra e dizemos, obrigado, Senhor, oh, tu não és fiel, a tua promessa vai se cumprir, claro que vai se cumprir, e é o combustível, para quê? Para nós continuarmos a quê? A ter este coração agradecido, ter este coração agradecido. Isto não tem a ver comigo, Senhor, isto não tem a ver connosco, é a tua graça, é a tua promessa, é a tua misericórdia, é o teu favor. Nós não podemos desprezar os pequenos sinais. O nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor, o autor da vida, Ele nasceu num estábulo, lá no meio dos animais. Foi um começo muito pequenino, foi um começo para muitos até insignificante, mas foi de lá que veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor da vida eterna, que nos trouxe. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Oh, uma pequena nuvem pode ser um sinal da chuva de Deus que vem sobre a nossa vida. Uma pequena nuvem que vem sobre a igreja, que vem sobre as tuas finanças, que vem sobre os teus filhos, que vem sobre a tua casa, que vem sobre a nossa cidade. Eu ouço, eu vejo uma nuvem pequena, e que nós sejamos como este Elias, irmãos, como este nosso irmão, que possamos olhar para 2021 e não temos só ouvir o que os comentários ou os comentadores dizem, as perspectivas negativas, e vocês já me conhecem, sabem que eu não estamos a gozar, a desprezar, a dizer que essas pessoas não sabem. Claro que essas pessoas sabem tudo o que é nesse âmbito natural, eles sabem, mas tudo o que é no âmbito espiritual, nós também sabemos, nós também cremos num Deus que está connosco, num Deus que não nos impede de passar pelas dificuldades, mas no meio das dificuldades Ele está connosco, num Deus que não nos impede de passar pelos problemas, mas no meio dos problemas Ele está connosco, e que precisamos carregar esta fé para 2021. Ele é connosco, nada nos faltará, e que ainda que tu estejas a viver o oposto, cada pequeno sinal, diga ao irmão ao lado, celebra, e dá graças ao Senhor, e lembra-te que esse pequeno sinal, com o poder de Deus, essa pequena nuvem, com o poder de Deus, se tornou numa grande nuvem, numa grande enxurrente de chuva e de águas, e que acabou com toda aquela seca. Uma pequenina coisa pode se tornar grande. Porquê? Porque não tem a ver contigo nem comigo, tem a ver com o nosso Deus, Vamos ficar de pé agora mesmo.